Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor em 1 Timóteo. Pega aí 1 Timóteo, logo no início, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? Acharam aí? Capítulo 1, verso 17. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Tome o teu lugar. Eu quero pedir à igreja nesse momento, nesses minutos aqui, que evitem de estar levantando, indo tomar água, ir ao banheiro, a não ser em caso, como a gente sempre fala, de necessidade, de extrema necessidade. Pois isso traz muita distração. E eu quero pegar, aproveitando o gancho desta palavra aqui, para que a gente possa tomar posse e entender que é o nosso Deus, o único Deus vivo, invisível, mas real. Amém? A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Essa palavra eu quero hoje estar ministrando à igreja. Estamos chegando mais um final de ano. Estamos aqui para agradecer ao Senhor. Dentro em breve estaremos colocando e entregando para a igreja os nossos projetos de vida, para o ano de 2020. Cremos sempre no Senhor e Ele nos dá liberdade de pedir, e quando nós pedimos, Ele atende, Ele age em nosso favor. Mas Ele merece ser glorificado, merece ser honrado. E quando nós falamos de honra, nós precisamos entender alguns princípios de Deus com relação a honrar o nosso Deus. Honrar uma pessoa é reconhecer aquilo que ela faz para a gente, para as nossas vidas. Quando nós honramos uma pessoa, nós reconhecemos aquilo que faz. E o nosso Deus, Ele merece, aguarda e espera ser honrado por cada um de nós. Nós devemos honrá-lo pelo que Ele fez, pelo sacrifício que fez, garantindo a vida eterna a todo aquele que nele crê. Amém, meus irmãos? Pois a palavra é muito bem clara. Todo aquele que crê no coração e confessar com os lábios no Senhor Jesus será salvo. Mas nós temos algo a mais. Nós temos aqui uma caminhada, uma peregrinação aqui nessa terra. E o Senhor também está agindo e fazendo. Ele não simplesmente morreu, mandou seu filho unigênito para morrer em nosso lugar e depois a falar assim: olha, agora vocês se virem aí, eu aguardo vocês na eternidade. Ele fez, garantiu a nossa salvação e cuida de cada um de nós de maneira especial. E quando nós falamos de honrá-lo, eu quero estar ministrando à igreja. Vai comigo no livro de Provérbios. Nós vamos pegar algumas passagens hoje para estarmos folheando e entendendo alguns princípios de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 3. Eu quero pegar com a igreja os versos 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Amém? Acharam aí? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho teus lagares. Amém? Então nós vemos aqui que Deus aguarda ser honrado por nós, ser reconhecido pela sua mão e pelo seu agir. E aqui nós vemos, através dessa palavra de Provérbios, uma ação de Deus nas nossas vidas quando nós reconhecemos e honramos o nosso Deus. E aqui duas coisas está determinado para honrarmos o nosso Deus. Honra o Senhor teu Deus com a tua fazenda. Amém, meus irmãos? Ai, pastor, essa parte comigo pode pular. Eu não tenho fazenda. Eu não tenho nada, não tenho um pedacinho de terra. A única terra que eu tenho é embaixo da unha. Misericórdia, meu irmão. Fazenda são aquilo, nossos ganhos. Amém? E o Senhor aguarda ser honrado. E quando nós falamos disso, nós estamos falando desse período em que nós estamos caminhando aqui na terra.
E ele diz, olha, honra ao Senhor teu Deus com a tua fazenda, com os teus ganhos. Quando nós falamos de honrar ao Senhor com as fazendas, com os ganhos, nós estamos falando de dízimos e ofertas. Gratidão, reconhecimento. E ele diz também, tem um e aqui, tem uma conjunção, não para aqui. Ele diz, e com as primícias de toda a tua renda. Então duas coisas o Senhor aguarda de nós para reconhecimento e honra a Ele. Enquanto nós estamos aqui caminhando, Ele aguarda que nós honremos com os nossos bens, gratidão, reconhecimento. E Ele aguarda também que a gente venha honrá-lo com as primícias de toda a nossa renda. E esse ponto das primícias que eu quero estar pegando com a igreja. Teremos em breve a festa das primícias. Como todo ano a gente faz, fala e ensina. E eu quero que mais uma vez venhamos a entender os princípios de Deus. Para que transbordem os nossos celeiros, como está aqui. Para que os nossos lagares venham encher de vinho. Quando fala disso, está falando de algo natural. Está falando da bênção do Senhor nas nossas vidas, aqui na terra. Não adianta vir com demagogia. E o Senhor também não quer que nós venhamos adorar as riquezas. Porém, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele aguarda e espera ser reconhecido pelo que fez como salvação na nossa vida, e pela mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre tudo que fazemos aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? Então esse é o princípio que eu quero estar falando com os irmãos. E eu quero estar colocando aqui. Dízimos e ofertas, repreende o devorador. E tem mais algo a mais que Deus pede, as primícias. E as primícias para quê, pastor? E eu quero hoje estar passando para a igreja e que venhamos a entender esse princípio, que é um princípio de Deus, que é algo muito importante para as nossas vidas. Vai comigo rapidinho, hoje nós vamos folhear um pouco a Bíblia. Livro de Romanos. Romanos capítulo 11. Então o Senhor aguarda que nós o honremos com tudo aquilo que é ganho das nossos ganhos e também com as primícias de toda a terra. Agora vamos entender os princípios das primícias e vamos desmistificar todo o levante e tudo aquilo que não é do Senhor. Eu quero dizer para a igreja que Deus ele não está querendo e nem faz barganha com ninguém. Ele não é uma coisa de toma lá para estar aqui. Ele é um Deus que sempre agirá em nosso favor e aguarda o reconhecimento de cada um de nós sobre tudo aquilo que Ele tem feito. Quando nós falamos de salvação, estamos falando de uma coisa. Quando falamos da mão e do agir do Senhor hoje, estamos falando de outra coisa. E tudo se completa no prover, no agir do Senhor nas nossas vidas. Romanos capítulo 11, uma passagem que sempre a gente cita aqui. Quero estar pegando com vocês, versículo 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. O princípio das primícias está aqui, nesta palavra, e nós vamos ver em toda a Bíblia a questão do princípio das primícias. O que Deus está falando é o seguinte: quando eu entrego os primeiros frutos ao Senhor, quando eu entrego ao Senhor os primeiros ganhos, quando eu consagro ao Senhor, estou consagrando toda a minha colheita, todo o meu ganho. Quando falamos de colheita, está fazendo analogia, obviamente, à agricultura. Mas entenda-se, colheita, tudo aquilo que Deus provê na nossa vida. Eu não sei qual é o seu campo, onde está a sua colheita. Pode ser um trabalho, pode ser vários tipos de trabalho, mas aquilo que traz para a sua casa e para a sua família. E esse princípio de Deus, Ele sempre honrou. Isso é princípio de Deus nas nossas vidas. E aqui no livro de Romanos, ele está falando a respeito da pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele foi como primícia, garantindo toda a colheita que somos nós. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios, rapidinho. Vamos um pouquinho mais à frente. 1 Coríntios, quero pegar com vocês. Nós vamos tomar posse da palavra do Senhor.
e daquilo que Deus tem. 1 Coríntios capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. O princípio das primícias. O princípio de Deus sobre todas as coisas. Deus estabeleceu algumas regras e alguns princípios que quando nós entendemos e aplicamos, tudo vai correr segundo a ordem de Deus. Aqui, capítulo 15, verso 20. Mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. Amém, meus irmãos? Primícias, o primeiro, daqueles que dormem, daqueles que já estão com o Senhor. Então a palavra aqui novamente mostrando, Jesus, ele cumpriu com a ordem do Senhor para que nós pudéssemos usufruir da salvação. E aqui entra também o princípio das primícias. Ele foi o primeiro, as primícias. Interessante, que todas as festas de Israel, tudo aquilo nos leva ao agir de Deus, é tudo profético com o que nós hoje estamos vivendo como igreja, no tempo da graça. Nós vemos que as festas, tudo que vem acontecendo, as últimas festas, ainda está para acontecer como ato profético nas nossas vidas. Porém, as primeiras festas, a primeira festa é chamada de Páscoa. Amém, meus irmãos? A festa da Páscoa, ela é na verdade uma continuidade de festejos. Existe um dia que foi determinado onde eles celebram a libertação da escravidão do Egito. Amém? Hoje nós celebramos a ceia fazendo menção à nossa libertação da escravidão do pecado. E a festa da Páscoa começa e, chamada também festa da Páscoa, já emenda com 7 dias de festejo, onde eles celebram a festa dos pães asmos, pães sem fermento, onde o fermento simboliza o pecado, a contaminação na massa, na bênção. Agora, depois da Páscoa, da celebração da Páscoa, início dos festejos, o primeiro domingo dentro desses festejos era a festa das primícias, onde eles levavam os molhos, onde eles levavam os primeiros frutos, consagrava ao Senhor e fazendo jus à palavra de Deus, porque quando eu consagro ao Senhor os primeiros frutos, toda a minha colheita está nas mãos do Senhor. Amém? E olha que interessante. Ai, pastor, que coincidência. Não é coincidência. É o agir de Deus em toda a história da humanidade. Jesus, ele morreu justamente na Páscoa. Amém, meus irmãos? E naquela época, naquele período, justamente no domingo, o primeiro dia da semana, no período da festa da Páscoa, era as primícias. Amém? Jesus morreu aqui, num final de tarde, numa sexta-feira, numa celebração da Páscoa, e ele ressuscitou no domingo, justamente na festa das primícias. Entendendo o que está aqui em 1 Coríntios. O que o Senhor estava dizendo? Quando aquelas mulheres chegaram no túmulo para querer, cuidar do corpo do Senhor, de repente ele apareceu com um corpo glorioso. Até não entenderam quem era. E chegaram ali achando que era o jardineiro, achando que era outra pessoa. E a hora que reconheceram Jesus, quiseram tocar nele, falou: não toque em mim, pois ainda não subi ao Pai. Porque ele tinha que subir como primícias. Amém, meus irmãos? Como primeiro. Passado 50 dias, o dia da Páscoa, aí tem uma outra festa, festa de Pentecostes, que é a festa da colheita, onde o povo ia lá para agradecer a Deus pela colheita farta. Amém, meus irmãos? Então Jesus morreu justamente no dia da libertação da escravidão. Jesus ressuscitou no primeiro dia, no domingo. Por isso que nós, como cristãos, celebramos e temos esse dia como especial, pois é o dia que Jesus venceu a morte e subiu ao Pai como primícias. Fala assim: se as primícias são santas, toda a massa o é. Quando eu consagro ao Senhor os primeiros frutos, toda a colheita, todas as coisas estão consagradas ao Senhor. Esse caminhar, esse proceder, esse princípio de Deus é em todas as coisas. Eu tive a oportunidade, quando estive em Israel,
E estive lá, por exemplo, no Monte das Bem-aventuranças, e vi também isso em frente à Universidade Hebraica em Jerusalém. Eu vi uma árvore frutífera, ali os frutos caindo no chão, e uma plaquinha embaixo, escrito em hebraico, escrito também em inglês, dizendo: não coma, pois é os primeiros frutos, e os primeiros frutos são do Senhor. Ninguém come os primeiros frutos. Se você planta, por exemplo, uma goiabeira, vamos fazer uma analogia com os frutos que a gente conhece, as primeiras goiabas caem no chão, apodrecem no chão, porque não pode comer, porque os primeiros frutos são primícias ao Senhor. É o princípio das primícias. Hoje é conhecido, eu vou até citar exemplo, eu pude participar da Exalc, quando eu trabalhava na usina, e a agricultura, por exemplo, em Israel, um país em que semiárido, em que o solo não é tão fértil quanto o nosso, e vão e mandam para lá pessoas que fazem agronomia para estudar, pois é o princípio de Deus, porque é simples, gente. Quando você tem algo, você tem uma árvore frutífera, e você não colhe os primeiros frutos, aquilo cai no chão, aquilo o que acontece? Apodrece, cria um humus, um adubo natural, e assim começa o ciclo. Amém, meus irmãos? Princípio de Deus. Se as primícias são santas, toda a massa o é. Quando eu entendo esse princípio de Deus nas nossas vidas, nós podemos usufruir no nosso caminhar. Nós podemos usufruir enquanto estamos aqui na terra. Agora eu quero entrar com vocês para entendermos esse princípio, para que a gente possa usufruir. Dentro em breve teremos a festa das primícias. Fala assim comigo: festa. E festa é local onde a gente celebra, a gente reconhece, a gente se alegra no Senhor, fazendo jus às promessas dele e tomando posse de toda a bênção. Vai comigo no livro de Gênesis para a gente entender os princípios de Deus e entender o que é que Ele tem para as nossas vidas. Lá no comecinho, livro de Gênesis, hoje eu vou tomar um pouquinho do tempo. Se eu não conseguir terminar esse estudo, no próximo culto, prometo para vocês que terminaremos. Amém? Porque é muita informação, porém são coisas preciosas para que Deus possa continuar agindo nas nossas vidas. No livro de Gênesis, capítulo 1, pega comigo, versículo 29. Se você não conseguir achar, livro de Gênesis, capítulo 1, meu filho, então a coisa está feia. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que dão um fruto, que dá a semente, ser-vos-ão para mantimento. Amém, meus irmãos? O próximo versículo, versículo 30. E todos os animais da terra, de todas as aves do céu, e de todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes a eles como mantimento, e assim foi. Amém? O Senhor criou todas as coisas, e depois chegou para o homem, depois de ter criado o homem no 6º dia da criação, e falou: olha, tudo que existe aí, todas as árvores, todas as sementes, todos os animais, eu dou para vocês. É meu. E vocês usufruam disso. Na bênção, gente. E deu também uma ordem ao homem. Vamos um pouquinho mais para frente. Capítulo 2 agora, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Amém? Fala assim: lavrar e o guardar. Deus pegou, depois de criado todas as coisas, Ele falou que o homem podia usufruir de tudo aquilo que estava lá. E Ele chegou para o homem, chamou ele num canto. O homem falou assim: olha, eu quero que você cuide, você venha lavrar a árvore da semente, porém você vai ter que pegar a semente e plantá-la. Isso é lavrar. Amém? E cuidar de tudo isso. Beleza, tranquilo. E pode usufruir de tudo que está aqui. Todas as coisas foi criada pelo Senhor, pelo nosso Deus, e Ele entregou ao homem para que ele venha usufruir. E quando nós estamos falando dessas coisas, estamos falando das coisas naturais. Eu não estou falando das coisas espirituais, não estou falando da eternidade, e agora eu estou falando das coisas naturais, porque nós somos corpo, alma e espírito. Somos unitrino, assim como Deus o é, e nos fez a sua imagem e semelhança. Amém, meus irmãos? E nós temos esse corpo. Você tem um corpo físico, e esse corpo precisa ser alimentado, uns mais, outros menos.
precisamos vesti-los, precisamos cuidar. Amém, gente? Estamos falando de coisas naturais. E Deus falou para o homem: ó, pode usufruir de tudo, usufrua, você vai cuidar, fazer e é seu. Porém, eu vou falar rapidamente aqui, capítulo 3, fala da queda do homem. Adão e Eva pecaram, falharam, e aí Deus tirou-os do jardim do Éden. Amém, meus irmãos? Agora vem um ponto aqui muito interessante para entendermos os princípios de Deus na nossa vida. Agora vamos para frente. Eu não vou entrar aqui em detalhes, você conhece a história do pecado, a Eva, Adão, aquela história de jogar a culpa no outro, porque o Senhor Deus chegou para o homem e falou assim: o que aconteceu, homem? Ah, foi a mulher. Chegou para a mulher: o que aconteceu? Ah, foi a serpente, Satanás, Lúcifer, o capetão. E assim foi jogando. Mas não é isso que eu quero falar. Vamos entrar agora num ponto importante para entendermos o que acontece no nosso caminhar aqui na terra. Capítulo 3, verso 17. Amém? Ao homem disse: por que destes ouvidos à tua mulher e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Amém, meus irmãos? Aqui já tem um ponto importantíssimo. Olha só, eu falo aqui, eu amo os detalhes da palavra. A palavra é rica em detalhes e nós temos que entender os princípios de Deus. A hora que o homem pecou, veja bem, Deus já tinha dado ordem ao homem para lavrar a terra, para plantar. Falou assim: olha, as árvores darão semente. Ele já estava dizendo: se você vai ter que lavrar, você vai ter que pegar a semente e plantar. Mas ele plantava e as coisas caminhavam a mil maravilhas. De repente, devido ao pecado, devido à falha, devido à desobediência, e em nome de Jesus, eu quero agora arrancar tudo aquilo que não é verdade, que é mentira do diabo, não é maçã, não é isso, não é aquilo. A palavra não diz que é uma maçã, não diz que é goiaba, não diz que é nada disso. Ele simplesmente diz que Deus determinou que uma árvore não poderia ser comida e eles desobedeceram. Amém, meus irmãos? A desobediência trouxe a separação de Deus. Porém Deus, Ele teve um plano para tudo. Ele teve um plano para que nós voltássemos espiritualmente para a presença do Senhor. Pois a palavra diz que pelo primeiro Adão nós fomos destituídos, arrancados da presença do Senhor. Mas o segundo Adão trouxe-nos de volta à presença do Senhor. Quem é o segundo Adão? Agora tem outra coisa aqui. Presta atenção. Ele diz assim: olha, vocês comeram da árvore que não era para comer. Agora maldita é a terra por tua causa. Virou para o homem e falou: olha, maldita é a terra. Fala assim comigo: maldita é a terra por tua causa. Preste atenção nesse verbo ser. Maldita é. Esse verbo, nessa conjunção, está falando de algo determinado, finito e acabado. Amém, meus irmãos? Deus não falou: olha, será maldita durante um período, ou será maldita somente até determinados dias. Não, ele diz: maldita é a terra por tua causa, pela tua desobediência. E quando nós falamos de terra, nós estamos falando de sustento, nós estamos falando de trabalho. Amém, meus irmãos? Quando eu falo de terra, exceto aí os mineiros que amam terra, é qualquer coisa que você faça, que você traga de sustento para a sua casa. E o Senhor determinou: maldita é a terra por tua causa. E olha só, verso 18: ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerá das ervas do campo. Ela produzirá também espinhos e tiririca. Ela produzirá guanchuma. Ela produzirá. Antes, quando o homem cultivava a terra, antes do problema do pecado, ele plantava, ele dava ali, preparava um canteirinho, jogava semente, e aquilo, somente aquilo que ele plantou, nascia. Se ele semeava abóbora, nascia somente abóbora.
Se ele semeava milho, nascia somente milho. A partir desse ponto, o Senhor falou: olha, agora a terra é maldita. Para que você entenda que a terra agora, aquilo que você semear, vai nascer também espinhos e abrolhos. Amém, meus irmãos? E quando nós falamos de terra, nós estamos falando do nosso trabalho. E eu quero dizer para você, eu acho que todos nós que estamos aqui, todos nós, eu creio que em nome de Jesus, né, estou diante de uma igreja que todo mundo trabalha. Amém, meus irmãos? Não, pastor, eu não trabalho, eu creio na palavra do Senhor, estou esperando cair do céu. Não, o que cai do céu é capeta, meu filho. O que caiu do céu é aquele que transgrediu e não fez o que Deus pediu para que fizesse. Então não existe nada de cair do céu. O Senhor determinou, Ele falou para o homem e Ele disse: olha, eu vou fazer isso. E agora se prepara, porque no seu trabalho vai ter inveja, no seu trabalho vai ter discussões, no seu trabalho virá espinhos, abrolhos, tiririca e etc. E um monte de coisa. E você vai ter que fazer com que as coisas caminhem, porque é disso que você vai tirar o teu sustento. Puxa, pastor, mas Deus é carrasco. Não. Ao mesmo tempo, Ele já criou um princípio para que fosse arrancado da terra as consequências do pecado e do erro. Por isso que Ele falou: se as primícias são santas, toda a massa o é. E Deus falou assim: olha, vai nascer espinhos e abrolhos. Você vai ter problema no seu trabalho, seja qual for o seu trabalho, aonde você trabalhar. Ai, pastor, agora vai ser beleza, eu consegui um emprego. Olha, eu vou trabalhar numa empresa que todo mundo é crente. O dono é crente, o gerente é crente, os funcionários são crente, até o cachorro que cuida de noite é crente. Ele late em línguas, pastor. Sabe que maravilha? Olha, ali vai ser o céu. Não vai ser, vai ter problemas. Vai ter problemas por quê? Porque nós estamos na terra e Deus determinou que na terra cresceria espinhos e abrolhos. Mas o Senhor também já deu uma saída, falou assim: porém, se você fizer algo e trouxer para mim e consagrar os primeiros frutos, deixa comigo, que eu arranco. Não quer dizer que vai acabar os problemas, porém a mão de Deus estará sobre o meu trabalho. Amém, meus irmãos? Estamos falando de terra, estamos falando de trabalho, estamos falando de algo aqui. Eu não estou falando do espiritual. Pode ser que você esteja pensando aí: pastor, você está equivocado, porque em Gálatas 3,13 diz que o Senhor Jesus se fez maldição em nosso lugar, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Ele se fez maldição, então nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou dizendo o seguinte: a maldição que o Senhor Jesus pregou na cruz é a maldição da lei, daquilo que nós erramos e fazemos como pecado, para nos dar a vida eterna. Amém, meus irmãos? Agora, a maldição da terra só tem um jeito: consagrar ao Senhor os primeiros frutos. Isso é honrar a Deus, é reconhecer que Deus está no controle. Quando nós entendemos esse princípio de Deus, meus irmãos, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Assim como contra o devorador. Eu vou fazer uma campanha de jejum e oração para arrancar o devorador da minha casa. Pastor, ele está agindo, ele está, olha, está devorando tudo. Devorador, gente, é aquela coisa assim que é só Deus na causa. Quando quebra o portão, você arruma o portão, daqui a pouco quebra o trinco. A hora que você termina de arrumar o trinco do portão, a geladeira queima. A hora que você conserta a geladeira, aí o fogão estraga. Aí a hora que você termina de arrumar o fogão, o teu carro fura o pneu. Aí a hora que você vai trocar o pneu, o camarada vai tirar aquela porca e espana, e ele fala assim: agora vai ter que trocar a ponta de eixo, vai ter que trocar isso, vai ter que trocar aquilo, mais isso, mais aquilo. E esse devorador vai... Aí você fala assim: Jesus, pastor, precisamos fazer uma campanha na igreja, uma campanha de jejum e oração para arrancar o devorador. O devorador age no natural, e no natural nós temos que combatê-lo. Quer arrancar o devorador? Dízimo e oferta. Quer arrancar os espinhos, abrolhos e problemas no seu trabalho e aquilo que aparece? Primícia. Princípios de Deus. E Deus leva a sério, porque os princípios de Deus Ele mostra no nosso caminhar. Ele mostra para a gente entender que os princípios dele devem ser realmente levados a sério.
Li aqui e mostrei para vocês que Jesus, em 1 Coríntios diz, que ele subiu como primícias. O primeiro fruto, o primeiro homem, Deus feito homem, subiu para que uma grande colheita viesse. Festa de Pentecostes, Atos capítulo 2, a grande colheita. E nós somos frutos dessa colheita. Amém, meus irmãos? Deus sempre levou a sério e sempre vai levar a sério. Então esse princípio, olha só, capítulo 4 do livro de Gênesis. Eu tenho certeza, não está explícito aqui na Bíblia, porém eu tenho certeza que quando Deus falou com Adão e expulsou-o do jardim do Éden para que eles não tomassem e comessem da árvore da vida, e falou o seguinte: olha, Adão, eu falei para você, você vai continuar lavrando a terra, mas vai nascer espinhos e abrolhos. Mas só que é o seguinte, aprenda uma lição: se você trouxer os primeiros frutos para mim, e se você ensinar aos teus filhos esse princípio, fica tranquilo, que eu ponho a mão. Amém, meus irmãos? Fala assim: primícias é honrar o soberano. Amém, meus irmãos? É honrar aquele que está no controle de tudo. Olha só que interessante, capítulo 4 do livro de Gênesis. Amém? Acharam aí? Conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Amém? Duas profissões: um pastor de ovelhas, outro lavrador da terra. Profissão: tirando o sustento, fazendo aquilo que cabia a eles para fazer. Continuando. Versículo 4. Versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se procedesses bens, não será aceito? E se não procedesses bens, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém? Essa palavra aqui mostra o princípio das primícias. Ai, pastor, sabe o que é? Quando Abel levou o carneirinho, o Senhor gostou. Porém, quando Caim levou os frutos da terra, Deus acho que não gosta muito dessas coisas. Ele não é chegado em fruto da terra. Ele gosta mesmo de uma carne assada. Não é, meu irmão. Aqui foi o seguinte: o princípio das primícias não foi executado. Presta atenção nos detalhes da palavra. Versículo 4. Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas. O que é primogênito? O primeiro carneirinho que nasceu, ele trouxe ao... Falou: Senhor, está aqui, eu consagro ao Senhor. Então todas as criações de ovelha, tudo está agora nas tuas mãos, porque eu reconheço, porque trouxe o primeiro ao Senhor. Agora voltemos ao versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim o fruto da terra em oferta ao cabo de dias. Essa palavra no original, no hebraico, diz o seguinte: depois de dias. Vamos imaginar aqui, ele plantou, por exemplo, se ele plantou trigo, ele colheu os primeiros trigos, fez pão, fez isso, fez aquilo. De repente lá na frente, viu o irmão lá, preciso apresentar para o Senhor. Por isso que Deus disse: por que caiu o teu semblante? Se procedesses bens, não será aceito? Amém, meus irmãos? Então está aqui implícito o princípio das primícias. Abel trouxe as primícias, trouxe o primeiro fruto. Abel trouxe aquilo que era o primogênito. A primeira ovelhinha que nasceu, ele trouxe a... Deus coloca os princípios dele e mostra no decorrer da palavra e da história que ele mostra o caminhar para que a gente venha entender e confiar nele. Fala assim: se as primícias são santas, toda a massa o é. E
E Deus sempre honrou isso, sempre entendeu isso. E nós vemos na palavra todo esse caminhar. Abraão, Isaque e Jacó foram primícias de uma nação chamada Israel. Quando falamos patriarcas, 3. Por que 3? Porque o nosso Deus é uno e trino. Eles fizeram aliança com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para que uma nação chamada Israel pudesse ser primícias ao Senhor e dessa nação viesse o Salvador. Amém, meus irmãos? Nós vemos na palavra. Pastor, não acredito nisso. Então vamos rapidinho, vamos olhar. Nós temos que dar uma folhada, porque pastor, você está inventando. Vai comigo, rapidinho. Vamos pegar aqui. Eu quero pegar com vocês Êxodo, capítulo 4. Quando Deus chama, só para você entender esse princípio das primícias. Se as primícias são santas, toda a massa é. E o diabo sabia muito bem, e ele também sabe desse princípio. Por isso que ele faz tudo para que você não entenda a respeito das primícias, porque assim ele terá legalidade no teu trabalho, no teu sustento. Mas eu entrego o dízimo. O dízimo repreende o devorador come o fruto da terra. Agora nós não estamos falando do fruto da terra, nós estamos falando de ervas daninhas, nós estamos falando de outras coisas que vêm no meio e acabam atrapalhando a sua colheita. Olha só que interessante, capítulo 4 do livro de Êxodo. Vocês sabem que Deus chamou Moisés, levou-o para o Monte Sinai, preparou Moisés, primeiro, 40 anos como príncipe do Egito. Aí leva ele ao deserto, e ali agora ele é preparado como pastor, para pastorear o rebanho do Senhor. Aí ele aparece a Moisés uma sarça ardente e dá uma ordem, vai lá e fala com o faraó, pede para que tire o meu povo, e que o meu povo venha me adorar, me honrar. Amém, meus irmãos? E olha só, antes de acontecer as 10 pragas, capítulo 4, verso 22. Vocês estão me acompanhando? Se o seu vizinho estiver dormindo, dá uma cutucada nele, disfarçado, senão ele cai da cadeira. Amém? Capítulo 4, verso 22. Amém? Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. E eu te disse, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu se recusaste deixá-lo ir, por isso matarei o teu filho, o teu primogênito. A primeira ordem que Deus dá a Moisés, vai lá e fala para o faraó, deixa ir o meu filho. Ele está fazendo alusão a Israel. Ele não está falando de um homem, ele está falando de uma nação. Ele está falando, olha, essa nação é primogênito. Essa nação foi primeiro, foi consagrada a mim, para que através dessa nação, todas as nações da terra venham ser abençoadas. Vocês estão acordados, gente? Posso ouvir um glória a Deus? Quando eu dou uma pausa assim, fala glória a Deus. Vamos combinar assim, tá bom? Mas preste atenção, porque às vezes eu dou uma pausa, você tem que falar misericórdia. Porque às vezes vai no automático. Meus irmãos, ainda não tinha acontecido as 10 pragas. Qual foi a 10ª praga? Pelo menos a 10ª, acho que você deve saber. A morte dos primogênitos. Bom, isso é um outro estudo, não vou entrar em detalhe agora, mas o que Deus fez? Existia um panteão, os 10 deuses maiores do Egito. Antes de ele vir e atacar o primogênito, ele foi atacando Deus por Deus do Egito, até chegar no último e até fazer jus à sua palavra. Porém, lá no início, ele já falou com Moisés, Moisés, vai lá e fala para esse homem, aquele faraó, se ele não deixar o meu povo, o meu primogênito sair, eu mato os primogênitos do Egito. E assim ele fez. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui, olha só, Israel é primogênito. Vai comigo rapidinho, livro de Jeremias, para a gente estar entendendo a palavra do Senhor, para que você entenda que aquilo que Deus colocou é verdade. Os princípios dele jamais serão abalados.
Amém, meus irmãos? Livro de Jeremias, abra comigo, capítulo 2. Quando Deus falou a Jeremias, o profeta chorão, como é conhecido, o profeta da lamentação, quando ele estava lamentando pelo povo que não estava dando a mínima para Deus, e estava se desviando cada vez mais dos seus princípios e de tudo aquilo que tinha. Olha só que interessante, capítulo 2, versículo 3. Então Israel era santo para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Amém, meus irmãos? Aqui novamente, quando o povo de Israel estava sendo levado cativo, novamente, agora para a Babilônia, e o diabo sabia muito bem disso, por isso que o inimigo até hoje persegue Israel como nação, mas mesmo ele perseguindo, o Senhor Jesus veio, nasceu. Amém? Por isso que o Egito sabia que se estivesse lá e segurasse aquele povo, aí ele iria atrapalhar os planos de Deus. Porém, os planos do Senhor jamais serão afetados. Se você entender os princípios de Deus na sua vida, os planos do Senhor, a mão do Senhor estará sobre a sua vida. Amém? Então nós vemos aqui, Israel é primícia. Abraão, Isaac e Jacó é primícia de uma nação chamada Israel. Israel é primícia de todas as nações da terra. E assim nós vamos ver, eu falei com vocês que Jesus é primícia da salvação de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Amém, igreja? Quando você pega o livro de Apocalipse, você vê que os 144 mil, o número simbólico dos salvos ao Senhor, são as primícias de toda uma grande rede de Deus trazendo os salvos do Senhor. Quando você olha no livro, nós vamos pegando cada passagem. Olha, tem N passagens aqui para nós entendermos o princípio de Deus nas nossas vidas. E tem gente ainda teimando, eu não acredito nisso. Entenda os princípios de Deus, aplique na sua vida, você vai ver o resultado, porque não sou eu, é Deus que move. Amém? Nós vemos no livro de Tiago, só mais um. Nós vemos no livro de Tiago, lá no capítulo 1, depois você vê em casa, versículo 8, que o ser humano, nós somos primícias de toda a criação. Então os princípios de Deus das primícias estão em todos os lugares. É latente em todas as coisas de Deus. E nós precisamos entender para aplicar na nossa vida. Então quando eu estou falando de primícias, nós estamos falando de celebração ao Senhor. Nós estamos falando de gratidão. Nós estamos falando de santificação. Se as primícias são santas, toda a massa Eu não estou falando de salvação, porque a salvação, a maldição que estava sobre nós, que tirava a nossa salvação, Jesus já fez naquela cruz há mais de 2000 anos. Agora ele está dizendo para nós o seguinte: eu quero cuidar também do seu caminhar enquanto você está aqui na terra, minha filha. Eu quero fazer com que os espinhos e abrolhos venham ser arrancados. Você crê nisso? E esses são os princípios do Senhor. E nós precisamos entender que o inimigo vai fazer de tudo para tentar bloquear, para não deixar que a gente venha celebrar ao Senhor com muita alegria tudo aquilo que Ele fez. Pastor, mas não é possível. Malaquias, que sempre trata desse assunto, não falou disso. Quer ver? Vai comigo, livro de Malaquias. Ai, sabia, vai falar de dízimo e oferta. Não estou falando de dízimo e oferta. Estou falando de algo maior, estou falando de algo mais precioso. Estou falando de que Deus tem para as nossas vidas. Livro de Malaquias. Muitas vezes nós queremos, não adianta você, tem coisas que não adianta você determinar, falar: ai, eu sou do Senhor, o maligno não me toca, ai, a minha empresa, o meu trabalho, tudo está nas mãos do Senhor. Mas os espinhos e abrolhos virão aí, e nós precisamos fazer a nossa parte. Livro de Malaquias, capítulo 1, fala assim: primícias, está muito fraco, primícias é honrar ao Senhor. Amém, meus irmãos? É reconhecer que Deus tem o poder de nos abençoar, mesmo aqui. Independente da sua profissão, independente de quem você é, daquilo que você faz. É honra, é reconhecimento. Eu sei que para alguns aí está sendo coisas difíceis de assimilar, porque tem gente que nem o dízimo entrega, nem a oferta entrega. Falar de primícia então é algo assim aterrorizante. Os primeiros frutos ao Senhor. Olha só que interessante, Malaquias, capítulo 1. Versículo 6: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor.
Eu sou o Pai, onde está a minha honra? E eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, mas vós perguntais: em que desprezamos o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te profanamos? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dando uma chapuletada aqui. Eu sou o Senhor. Onde está a minha honra? Onde está o respeito? Onde está o reconhecimento pelo que eu fiz, faço e sempre farei a seu respeito? Ai, no que nós não te honramos, Senhor? Porque vocês trazem o imundo, o coxo, o cego. Aqui está falando do quê? Das ofertas especiais, das primícias. Capítulo 3, um pouquinho mais para frente, você vai entender agora mais uma coisinha do próprio profeta Malaquias. Amém? Versículo 6, essa palavra é muito conhecida. Eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais desviastes dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O Senhor está falando: vocês estão me roubando. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que é ofertas alçadas? Iniciais, primeiras, primícias. Vocês estão me tirando aquilo que cabe a mim como honra. E muitas vezes nós achamos que estamos abafando. Aí você não entende por quê, meu irmão. Sempre teremos problemas, sim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu em nosso favor, amém? E quando nós entendemos os princípios, Ele põe a mão, pode ter certeza. Tenha certeza disso. Nós estamos com o horário meio avançado, mas só mais uma coisinha, rapidinho, para a gente entender. Vai no livro de Levítico. Teremos dentro em breve a festa das primícias. No livro de Levítico, nós temos aqui a palavra do Senhor nos ensinando a respeito daquilo que Deus aguarda de nós e espera de nós com relação às primícias. Vamos, pega primeiro Deuteronômio, depois nós vamos em Levítico. Vamos pegar primeiro Deuteronômio. Tem Levítico também, mas quero pegar com vocês. Capítulo 26. Quando o Senhor ensina ao povo deles, quando entrar na terra prometida, Ele falou: olha, tragam para mim as primícias do fruto da terra. Capítulo 26, rapidinho, Deuteronômio 26. Amém, meus irmãos? Achou aí? Versículo 2. Bom, vamos pegar do versículo 1. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares. Entenda assim, fala comigo: terra é o local do meu trabalho, do meu sustento. Amém? E não interessa onde você está trabalhando, meu filho. Quando o Senhor fala: olha, se você entender o princípio, e se você entrar lá, e naquele local, e entender os princípios do que eu tenho para você, você será bem sucedido. Porém, tem um detalhe, versículo 2: tomará das primícias de todos os frutos do solo, que colheres na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a porás num cesto, irás no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Amém, meus irmãos? Apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício e lhe dirás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor prometeu aos nossos pais que nos daria. Na bênção, o Senhor falou: olha, quando você entrar, os primeiros frutos, as primeiras colheitas, você traz na presença do Senhor. Fala assim: primícias. Por que Deus falou isso?
Porque ele sabia que aquela terra, ele mesmo alertou várias vezes: olha, vocês vão entrar em terra, eu dou para vocês, vocês vão dominar, porém essa terra é tudo contaminada. E eu quero que vocês entendam esse princípio. A hora que vocês pegarem os primeiros frutos, tragam como oferta como primícia um pouquinho mais à frente, rapidinho. Versículo 8. Então trará. Vamos pegar do versículo 7. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho, amém, meus irmãos? E para a nossa opressão. E nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. E nos trouxe a esse lugar, que nos deu esta terra, que mana leite e mel. E agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me destes. Fala assim: é Deus que me dá. Engano seu achar que aquele olerite no final do mês, se você trabalha como funcionário, é o meu patrão. É Deus que está provendo. E você que é profissional liberal, engano seu: pastor, eu faturei tanto porque eu me esforcei, porque sou eu. Engano seu, quem te dá é, e ele merece ser honrado. Amém, meus irmãos? Continuando. E agora trago as primícias do fruto da terra, versículo 10, que o Senhor Deus me desse. Então porás perante o Senhor teu Deus, e o adorarás, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor Deus tem dado a ti e a tua família, tu e o levita, o estrangeiro que está no meio de ti. Amém? 3 coisas o Senhor pede. Nós vemos aqui nessa palavra. Fala assim comigo: trazer, adorar e se alegrar. Esse é o princípio da primícia. Deus não se alegra. Vamos supor que eu tenho uma cooperativa de leite. Estou vendo aqui que hoje é dia Aí você chega e traz. Ó, Senhor, trouxe. Tá aí. Esse abençoa meu trabalho, hein? Quero ver minha cooperativa esse ano bombando. O que o Senhor aguarda no princípio das primícias é: eu trago e adoro ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. Eu agradeço, Senhor, porque eu sei que esse é o primeiro fruto de muita coisa que o Senhor estará fazendo. Eu reconheço a sua mão, Senhor. Eu reconheço o seu poder. Eu sei que tu és Deus, e acima do Senhor não tem nada. Eu reconheço, ó Senhor. Adorar a Deus é isso, meu irmão. É você falar com Deus, falar assim: eu sei que mesmo que tenham inveja, mesmo que declarem palavras de maldição, o Senhor é comigo. E você traz com... Opa, pastorei. Você virá assim, eu estaria fazendo propaganda, vai estar na internet. E eu trago as primícias com alegria. Fala assim comigo: alegria. 3 coisas o Senhor pede: trazer, adorar e se alegrar. Por isso que até hoje a festa das primícias em Israel é alegria. É motivo de alegria, de júbilo. É motivo de gozo, é motivo de... Eles pegam os primeiros frutos, trazem para o Senhor. Se um dia der certo, em nome de Jesus, nós formos para Israel e pegar esse período, que é o período da Páscoa, vocês vão ver, começa a Páscoa. Primeiro eles fazem a celebração pelo que Deus fez e libertou eles do Egito. Aí no primeiro domingo, primeiro dia da semana, eles trazem os primeiros frutos. Se eu tenho ali uma videira, eu trago os primeiros cachinhos de uva. Se eu tenho ali uma plantação de figo, eu trago os primeiros figos. Mas eu trago com alegria. Amém, meus irmãos? E se eu faço isso, agora vamos para o livro de Êxodo. Vai rapidinho comigo, Êxodo. Capítulo 23 do livro de Êxodo. Então nós vemos aqui em Deuteronômio. Volta um pouquinho, Êxodo. Então, 3 coisas o Senhor pede. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Aleluia. Êxodo, vai um pouquinho mais para frente, capítulo 34. Depois nós vamos ver mais alguns detalhes. Êxodo capítulo 34. Deus pediu 3 coisas
trazer, fala comigo, trazer, o que mais? Adorar, e o terceiro ponto? Agora olha só como Deus é maravilhoso. Êxodo capítulo 34, versículo 22. Êxodo 34, 22. Também guardará a festa das semanas, que é a festa das primícias, da ceifa do trigo, da festa da colheita do fim do... Vou fazer uma pausa aqui. Em Israel existe duas passagens do ano. Uma passagem chamada... Duas passagens do ano, pastor? Puxa, que maravilha! Então, quer dizer que tem duas vezes que vem vestido de branco? Pelo amor de Deus. Eles têm uma passagem do ano civil e uma passagem do ano religiosa, que está ligado à colheita. E ele diz, olha, no final do ano, que justamente esse período, a festa das primícias, começa com a Páscoa. Vocês tragam. E versículo 23, 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus em Israel. Versículo 24, lançarei fora das nações diante de ti, alargarei as tuas fronteiras, e ninguém cobiçará a tua... Quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. 3 coisas o Senhor pede: trazer, adorar e se alegrar. 3 coisas o Senhor garante. O Senhor arranca os inimigos. Amém, meus irmãos? Tirarei os inimigos na frente de você, do teu caminho, da tua ação. Segundo ponto, alargarei as tuas fronteiras. Diz respeito à prosperidade. Seu negócio vai aumentar. Se você planta, você vai plantar mais. Tá dando para entender, gente? E o terceiro ponto, ninguém cobiçará o teu negócio. Olho gordo, inveja, mandinga. Pastor, o negócio está feio. Cheguei na minha empresa, tinha um sapo com a boca amarrada, com linha vermelha e preta. O que quer dizer isso, pastor? As coisas começaram a complicar. Meu filho, faça parte com Deus. Deixa que ele mata sapo, ele arranca a linha, ele faz o que ele tem que fazer, porque ninguém cobiçará aquilo que é teu. Amém, meus irmãos? 3 coisas o Senhor pede, 3 coisas ele garante para aqueles que entendem o princípio das primícias. Vocês estão acordados? Eu vou parar por aqui. Eu prometo que tem mais coisas, porque depois eu vou explicar para vocês como que nós vamos. Como é que eu participo da festa das primícias, pastor? Que jeito que é? Me explica. Eu nunca participei. Eu vou estar te explicando, para que a gente possa celebrar juntos, apresentar o Senhor. Ah, é obrigado? Não. A gente honra de coração. A gente entende os princípios de Deus de coração. Não dá tempo hoje, é muita coisa, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, fiquem tranquilos, próximo culto eu estarei encerrando, para que a gente possa entender e participar juntos, e quebrar todo o paradigma, quebrar tudo aquilo que o inimigo faz. Entenda que assim como fez no Egito, assim como o inimigo tentou de todas as maneiras, como aconteceu no período de Nabucodonosor, como aconteceu no período em que foram levados cativos, sempre o inimigo tentou abafar, para que o povo não entendesse o princípio principal de Deus. Fala assim comigo: se as primícias são santas, toda a massa é. Os primeiros frutos, Deus aguarda que entreguemos a Ele em gratidão. Aí, pode ficar tranquilo, que Ele botará a mão em toda a sua colheita. Não é barganha com Deus. Eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Vocês sabem disso. Não estou dizendo aqui, ai, Deus seu tudo, que você vai ter tudo. Não. Eu estou falando simplesmente o seguinte: reconheça os princípios de Deus e colha as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Na bênção